Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos ensinar a leitura de jornal com um olhar crítico. Vamos ensinar um método que já foi divulgado pela revista Nova Escola. Como vocês já devem saber, o nosso canal busca ensinar a língua portuguesa como uma forma de estimular a inteligência que cada um de vocês tem. Vocês que estão impulsionando a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos nós. A recente mudança de nome e de visual que o nosso canal teve veio com a ideia de cada vez mais apostar nessa geração que está se preparando para entrar na universidade, ou seja, os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa. E se os vestibulandos poderão contar com o nosso canal para isso, por que não os outros concursandos? Então essa aula é introdutória do assunto de leitura de jornal. Nas provas de vestibular, sempre são cobrados temas atuais, inclusive na redação. Então é importante que vocês se habituem a ler o jornal diariamente. Pelo menos eu acredito que não haja quem consiga ler o jornal inteiro todo, do começo ao fim, todo dia. Mas eu considero importante que vocês leiam diariamente pelo menos um texto do jornal. Uma notícia que te interesse, um artigo, uma coluna. Qualquer texto é importante ser lido diariamente. Uma notícia, por exemplo, é o assunto da nossa aula. Quando você lê uma notícia, é importante que você leia com um olhar crítico, no sentido de analisar as escolhas feitas pelo autor da notícia. A leitura tem que ir além do que está escrito, que requer a interpretação pessoal do leitor. Quero acrescentar que a interpretação que nós vamos dar é a que nós, do Português Papo Cabeça, demos. Se você tiver outra interpretação, favor deixar nos comentários. O método de leitura que nós estamos propondo compreende duas fases. Na primeira fase, você começa lendo a notícia. Depois, ainda na primeira fase, você começa a fazer algumas perguntas que nós vamos mostrar agora. Vejam essas perguntas que foram sugeridas pelo documento da Secretaria de Educação de Buenos Aires. Quando você lê uma notícia de jornal, você deve fazer essas perguntas, não necessariamente nessa ordem que nós vamos apresentar. Primeiro, por que esse acontecimento é notícia? Segundo, por que o jornal deu importância a esse assunto? Terceiro, como esse fato é apresentado. Quarto, que imagem do acontecimento o texto passa para o leitor. Vamos tomar como exemplo a notícia que está no material didático que nós disponibilizamos para essa videoaula. É preciso que vocês leiam. O link está na descrição da videoaula. Nesse material didático, o texto 1 é a arte final da notícia, enquanto que o texto 2 é o texto da notícia como um todo. E aí, já leu? Nós escolhemos uma notícia do jornal O Globo, que é o principal jornal em circulação na cidade do Rio de Janeiro, onde funciona o nosso canal. Mas é só para dar um exemplo de como funciona o método que nós estamos propondo. Se você quiser ler outro jornal, pode aplicar o mesmo método para fazer uma leitura crítica. Sobre o que essa notícia fala? Sobre um dia muito frio na cidade do Rio de Janeiro. Por sinal, o dia mais frio em 4 anos. Então vou mostrar agora de que maneira eu, Pedro Brandão, faço essa leitura crítica. Essa notícia me faz pensar no assunto atual das mudanças climáticas. Se há 4 anos não havia um dia tão frio, imediatamente eu penso nisso como um motivo para o fato ser notícia, já respondendo a primeira daquelas 4 perguntas. Vamos pensar então no que eu já sei e, por sinal, já sabia na época em que essa notícia foi dada. Nós sabemos que em novembro de 2016
o chamado Acordo de Paris foi assinado por 195 países visando conter o chamado aquecimento global. Só que desses países, os Estados Unidos, durante o governo Trump, anunciaram a própria saída em meados de 2017. Ok, o atual presidente Joe Biden já fez o país retornar ao acordo, mas na época em que essa notícia foi dada, isso ainda não tinha acontecido. No máximo, o que nós sabemos dessa época é que Joe Biden já estava superando Trump nas pesquisas de intenção de voto. Mas o fato é que os Estados Unidos ainda não tinham voltado ao Acordo de Paris. Então a primeira pergunta já está respondida. Agora vamos à segunda e à terceira pergunta, que no caso dessa matéria nós achamos coerentes que sejam respondidas ao mesmo tempo. Por que o jornal deu importância a esse assunto e como o fato foi apresentado? Eu diria que o jornal nem deu tanta importância a essa notícia. Trata-se de uma notícia que veio ainda no primeiro caderno do jornal, mas na seção do Rio de Janeiro. Então se trata de uma notícia que ficou restrita aos assuntos do estado do Rio. Respondendo à terceira pergunta, vejam agora a notícia na página como um todo. Ou seja, o jornal apresentou essa notícia como sendo apenas um dos acontecimentos da cidade do Rio, tendo inclusive menos destaque do que uma outra notícia na mesma página. Então, o jornal deu para essa notícia uma importância relativamente pequena, mas nem por isso deixou de dar a notícia. Agora nós vamos ver a primeira página dessa edição. Não encontramos nem sequer uma chamada para essa notícia que nós estamos analisando. Só que entre as chamadas de notícias, vejam essa. Ou seja, embora essa notícia sobre mudança climática que nós estamos apresentando não tenha tido uma chamada na primeira página, o que veio foi uma chamada de uma notícia de um outro assunto diretamente ligado a isso, que a defesa estava investindo em equipamentos para monitorar o desmatamento na Amazônia. Então vamos imaginar uma coisa. O leitor que tiver interessado em questões ambientais tende a se interessar pelas duas matérias, sendo que a outra matéria, sem ser a que nós estamos analisando, já vem com uma chamada na primeira página. Vamos voltar à primeira página. Não deixa de chamar a atenção essa chamada de notícia. Vejam o que tinha sido noticiado no mesmo dia, que o presidente Jair Bolsonaro respondeu com agressão ao repórter que lhe perguntou por que sua esposa recebera R$89 mil do doleiro Fabrício Queiroz. E essa chamada ainda veio em conjunto com uma charge que ironizava o presidente. Então, voltando a falar sobre a notícia que nós estamos analisando, que relação nós podemos fazer entre uma notícia de uma alteração climática com a atitude do presidente? Nós já falamos sobre o Acordo de Paris e desde a época da campanha presidencial, Bolsonaro manifestava a intenção de retirar o Brasil do Acordo de Paris. Ele não conseguiu, é verdade. Afinal de contas, o presidente não pode tomar uma decisão dessa sozinho. Mas o fato é que no que dependesse do presidente, o Brasil teria saído do acordo. Ou seja, trata-se de um presidente que age contra o meio ambiente, que por sua vez, muitas vezes, reage na forma de catástrofes devastadoras. Outras vezes, na forma de pequenas alterações climáticas, como essa da notícia que nós estamos analisando. Então essa notícia atua como mais um fato contra o presidente, no momento em que ele se recusava a explicar o depósito faraônico na conta da própria esposa.
Agora vamos à quarta pergunta. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Bem, a notícia conjugada com a foto de uma mulher caminhando pela orla da lagoa, trajando até mesmo luva, passa de fato a imagem de um acontecimento desagradável, pelo menos para os moradores do Rio. Acho que nem preciso explicar porquê, mas se for o caso de eu precisar explicar, favor pedir pelos comentários. Bem, depois de termos respondido essas 4 perguntas, nós chegamos à segunda fase da leitura do jornal. Agora vamos analisar alguns detalhes da notícia. E nós perceberemos que a neutralidade e a imparcialidade seriam características ideais do bom jornalismo, mas que nunca ocorrem, digamos assim, 100%. Isso acontece em qualquer jornal. As escolhas sobre como a notícia será dada demonstram um certo grau de intencionalidade, que podem deixar o jornal como um todo mais atrativo, mais dramático ou até sensacionalista. Então, nessa segunda fase, nós temos algumas novas perguntas a fazer. Vejam, a notícia faz uso de adjetivos, advérbios ou eufemismos? A principal resposta para essa pergunta é sim, a notícia faz uso de eufemismos, que é a figura de linguagem que consiste em dizer de forma mais amena uma notícia desagradável. Vejam essa frase: casacos e cachecóis viraram o traje à beira-mar. Não seria o equivalente a se dizer que os cariocas foram surpreendidos pelo frio? Sim, seria o equivalente. Essa frase veio mais ou menos na metade da matéria. E mesmo no primeiro parágrafo dessa notícia veio outro eufemismo. Foi preciso usar um cobertor a mais para suportar a friagem. Outra frase que ilustra a ideia de que o frio surpreendeu. Agora outra pergunta. Quem são os entrevistados? A matéria só entrevistou uma meteorologista do Alerta Rio. A matéria poderia entrevistar essa própria mulher que aparece na foto, caminhando pela orla da lagoa, para que ela dissesse como ela se sente, ou mesmo algum morador de Guaratiba. Provavelmente, isso daria um tom de mais dramaticidade à notícia. Um outro aspecto é que entrevistar uma meteorologista, ou seja, alguém da área de ciência, pode estar ligado à ideia de valorizar a ciência, em especial numa época em que se verifica uma onda de negacionismo, que é apoiada pelo próprio presidente e pelo então prefeito da cidade do Rio. Outra pergunta: que tipo de discurso, direto ou indireto, é utilizado na matéria? Resposta: discurso direto, em que se usa travessão e aspas para reproduzir exatamente a fala do entrevistado. Seria discurso indireto se viesse escrito assim: a meteorologista do Alerta Rio, Cristiane Nascimento, disse que as temperaturas devem sofrer um aumento gradativo, com máxima prevista de 29 graus na quinta-feira. No caso dessa matéria, essa não chega a ser uma pergunta muito relevante. Mas, dependendo da matéria que você escolher para analisar, o uso de discurso direto ou indireto é um fator que pode influenciar na interpretação. Agora uma outra pergunta: que expressões ou frases indicam a opinião do autor? A primeira frase já diz: não foi uma frente fria qualquer. Podemos imaginar que a meteorologista disse isso e que o autor da matéria concordou. O leitor tem todo o direito de discordar disso,
desde que tenha algum motivo para tanto. No caso, a notícia serve como um argumento a favor dessa ideia. Se formos pensar em alguém que provavelmente discordou disso, esse alguém deve ter sido o então prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Alguns meses depois dessa matéria, Crivella perdeu as eleições, sendo que, durante sua gestão, mais precisamente em fevereiro de 2019, por ocasião de um temporal devastador que espalhou morte e destruição, Crivella chegou a dizer que um temporal daqueles era inesperado e ocorria a cada 120 anos. Essa afirmação sobre temporal inesperado não é coerente com afirmações de especialistas em climatologia, que explicaram o temporal através de vários fatores que incluíam as fortes correntes de vento e a baixa pressão do mar. Então, segundo especialistas, o temporal era facilmente previsível. E quando eu estou falando de especialistas, eu estou falando de pessoas como essa entrevistada da matéria. Agora, outra pergunta. Qual o tipo de sujeito usado no título? Indeterminado ou explícito? Para quem não sabe, o sujeito de uma oração é o termo de que a oração fala. No caso do título dessa notícia, o sujeito é explícito. Rio, ou melhor, a cidade do Rio de Janeiro. Não será que o título poderia ter sido escrito assim? Ontem foi o dia mais frio para os cariocas nos últimos 4 anos? Poderia. Qual terá sido a intenção do autor da notícia ao colocar o Rio como sujeito da oração? Para mim, foi estimular os cariocas a se tornarem protagonistas. Outra coisa, vejam a presença desse termo, 4 anos. O que será que esse termo faz pensar? Vocês estão pensando a mesma coisa que eu pensei? Eu pensei no mandato dos políticos eleitos e na proximidade dessa notícia com a data das eleições. O uso do Rio como sujeito pode estar ligado à ideia de colocar os cariocas como protagonistas no processo de eleição. O nosso canal Português Papo Cabeça é o que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estamos focados em vocês que estão impulsionando a roda da história para que possamos criar um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não só na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão todos vocês a se manterem atualizados, já que na prova de vocês também cairão temas atuais. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos a língua sim, de forma que você estimule essa inteligência que nasceu dentro de você e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook ou o nosso e-mail para fazer qualquer elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Assim você estará nos ajudando na missão de melhorar cada vez mais. E vocês também podem usar tanto o e-mail quanto a fanpage para esclarecer qualquer dúvida. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.